Você quer falar alguma coisa antes, Rafa? Então, nesse caso, boa noite para todo mundo. Meu nome é Dimitri. Hoje é convite do gabinete do. Hoje a gente está pelo gabinete do ICCE mesmo, né? O gabinete do ICCE do Grande Conselho do Estado de São Paulo. Eu fui convidado para falar para vocês um pouco sobre a heráldica. Essa vai ser uma apresentação que eu acho que é interessante para todo mundo que é nobre cavaleiro e para quem já começou no nobre rito da cavalaria, porque vocês começam a lidar de uma maneira mais significativa com a heráldica, de uma forma com que começa a depender de vocês saberem um pouquinho, saberem o básico da heráldica, para vocês prosseguirem nas avaliações, né, cerimônia por cerimônia, mas é uma apresentação que não vai ter nenhum conteúdo que seja restrito a nenhum membro da Ordem de Molay. Então, caso tenha alguém aí que, por algum motivo, tenha interesse no tema, vocês podem chamar para apresentação independentemente do grau ou da qualidade. Pessoal, a heráldica é um negócio que, como eu falei antes, tem uma importância muito grande dentro do nobre rito da cavalaria, porque dentro das nossas avaliações e para o entendimento completo do que as cerimônias querem entregar para a gente, vocês vão precisar entender do basicão da heráldica. E ela também é muito importante na Ordem de Molay, porque o tio Land, que é o nosso fundador, ele compôs vários símbolos da nossa ordem, amparados na heráldica, nas regras da heráldica, e porque ele gostava muito de heráldica. Então, a gente vai se debruçar um pouco sobre isso. É claro que em algumas coisas a gente vai falar um pouco superficialmente, porque a heráldica é muito complexa, e a gente vai falar o porquê dela ser complexa, né? Ela é propositalmente complexa, e também pelo fato de que, no contexto da cavalaria da Ordem de Molay, vocês não precisam entender muito de heráldica, vocês precisam saber o básico. Por isso, eu gosto de chamar essa aula de fundamentos gerais da heráldica. Vocês que são mais experientes ou menos experientes, talvez deem falta de uma ou de outra coisa. Por isso, eu convido vocês a participarem da palestra comentando, pedindo a palavra pelo microfone e tudo mais. Mas, caso vocês sintam falta em primeiro momento de alguma coisa, pode ser que justamente não foi colocado a princípio, pelo fato de que a ideia aqui é passar uma pincelada basicona, mas caso alguém queira desenvolver para um lado um pouco mais complexo, não tem nenhum problema, enquanto eu conseguir acompanhar o raciocínio de vocês, a gente vai conversando. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é heráldica, né? Já que a gente vai falar sobre isso. A heráldica, pessoal, é uma ciência. Ela trabalha a composição desses vários símbolos que vocês estão vendo aí na tela dos seus computadores ou celulares, mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que definitivamente esses símbolos não são jogados de qualquer forma dentro desses escudos. Por isso, a gente tem que entender de imediato que a heráldica é uma ciência, ela tem regras, ela tem estudos destinados a ela, né, do ponto de vista da história, da sociologia da época e tal. Então, a gente está falando de um negócio que é muito pouco usual hoje em dia, mas que nem por isso ele é menos científico, ou nem por isso ele foi menos científico ao longo da história. Qual que é o objeto de estudo dessa ciência, então? Porque toda ciência tem que ter um objeto de estudo. O estudo da heráldica ele gira em torno dos brasões e das formas de representar esses brasões. Logo menos a gente vai ver o que são brasões. A maior parte de vocês já tem em mente o que podem ser os brasões. E a maior parte de vocês talvez tenha alguns pensamentos equivocados sobre o que os brasões são. Não tem problema, a gente vai chegando nisso aos poucos. Por que a heráldica surge, né? Por que surge uma ciência que objetiva lidar com esses símbolos pintados em escudos, esses símbolos vários, diferentes, assim e tal? Parece um negócio muito esquisito. A heráldica surge num contexto em que era muito importante identificar pessoas socialmente importantes. E na verdade, muito antes da heráldica existir como ciência, a gente já usava símbolos para identificar pessoas importantes, grupos importantes.
A águia de Roma, por exemplo, era um símbolo que vinha nos estandartes e nos escudos dos soldados, que representava os representantes do Senado e do povo romano. Os estandartes das 12 tribos de Israel, bem antes ainda da águia de Roma, tinham símbolos para representar os chefes e as populações daquelas 12 tribos que eram muito importantes. E aí, mais tardar, lá pela Idade Média, a gente começa a ter uma variedade maior de pessoas importantes, politicamente relevantes, para que a gente possa embrazonar e que precisavam de identificação. Para isso, a gente acabou, do ponto de vista da sociedade, desenvolvendo a heráldica, para fazer esses símbolos aqui, esses escudos que representavam os nobres que eram chefes das suas respectivas casas. A heráldica, além de ser um sistema de identificação social, ou seja, melhor dizendo, né, vou voltar um pouquinho. Cada escudo desses representava uma pessoa em específico, que era chefe de uma casa em específico, né? Uma casa no sentido de ser uma família. Além de representar que aquela pessoa carregando aquele escudo ou aquela pessoa debaixo daquele estandarte era o Sir fulano de tal, o Lord fulano de tal, esses escudos também contam histórias para a gente. Porque os símbolos que estão dentro deles, na imensa maioria das vezes, não são colocados aleatoriamente. Não são colocados porque fulano de tal achou bonito, porque achou mais da hora, menos da hora. Eles são colocados porque cada símbolo costumava representar uma coisa diferente. Um feito em batalha, um lugar de onde a pessoa conquistou, um lugar onde a pessoa nasceu e foi criada. Por isso, ela é como se fosse uma carteira de identidade, uma certidão de nascimento, mas ao mesmo tempo também é o currículo da pessoa. Nisso aí é que a heráldica vai acabar se desenvolvendo e desenvolvendo a sua importância social. Eu falei antes para vocês que a heráldica estuda os brasões, não é? Falei aqui em cima. E também estuda suas realizações. Logo menos a gente vai ver o que são as realizações, mas em primeiro momento, o que são os brasões? No geral, as pessoas acham que os brasões são esses escudos aqui, desenhados com símbolos, né, com as estrelas, lua, coração e tudo, que os brasões são isso. Mas os brasões não são isso, não. Os brasões são textos de uma categoria muito especial que descrevem os elementos simbólicos que estão na imagem do escudo. Então, a heráldica ela está focada em estudar os textos, ou seja, os brasões, e as suas realizações. O que são as realizações? Realizar um brasão é transformar ele na imagem, ou seja, como se fosse pintar o escudo mesmo. Isso. Tanto os brasões, ou seja, os textos, quanto as suas realizações, ou seja, os escudos, eles possuem regras muito específicas, muito chatas, extremamente enjoadas, para que se evitasse falsificação, em primeiro lugar. Afinal de contas, eu estava falando para vocês logo há pouco que esses escudos heráldicos e os brasões, eles servem como uma forma de representar pessoas muito importantes. Então, se o Bruno Alves chegasse num castelo aleatório carregando as minhas armas, seja num tabardo, com um escudo, com uma flâmula e tudo mais, dizendo que ele vinha como um arauto meu, que sou Lorde fulano de tal, que ia passar a mensagem X, era importante que esse tipo de coisa não fosse falsificada, não fosse de fácil acesso para qualquer caboclo que pudesse falsificar uma coisa. Isso poderia significar uma mensagem falsa sendo passada, uma emboscada, um golpe, esse tipo de coisa. Então, era muito importante que fosse muito difícil de falsificar. O outro motivo é o seguinte: para vocês que já passaram pelo ensino médio, vocês devem ter estudado a respeito da transição da Idade Média para a Idade Moderna, da ascensão da burguesia e tudo mais. Assim como a gente estuda
na história que a burguesia, a classe média, etc., sempre teve a intenção de obter poder político, principalmente depois que eles obtiveram poder econômico, ao mesmo tempo, as classes nobres tinham interesse em manter as classes que não eram nobres, que não tinham sangue nobre, afastadas de tudo que era cultura da nobreza. Então, as regras da heráldica são tão complexas e tudo mais, justamente também, né, para afastar qualquer novo rico de se aproximar por meio das tradições heráldicas também da verdadeira nobreza, do pessoal que tinha sangue azul, que não queria se misturar com essa gentalha nova rica. Então, é por isso, vejam bem, que o rigor relativo às regras existe com o objetivo de evitar a falsificação. Ah, sim, também tem isso, né? Proporcionar visualização clara dos símbolos à distância, dentre outros fatores. Então, eu falei para vocês da falsificação, os outros fatores que envolvem geralmente estratificação social, e essa parte de identificar símbolos à distância era porque os símbolos heráldicos também eram carregados no campo de batalha, por meio de estandartes e nos próprios escudos. Isso era para representar qual time que estava de qual lado, porque você não conhecia nem as pessoas que você estava combatendo e nem as pessoas com que você estava que estavam combatendo ao seu lado. Então, para saber quem era do time azul e quem era do time laranja, as pessoas carregavam os escudos pintados com as armas do seu lorde e do seu suzerano, né? E carregavam também estandartes, que eram geralmente onde os batalhões se reuniam em volta. Por causa disso, era importante que os símbolos fossem de fácil visualização de longe. Por exemplo, ia ser muito difícil. Eu não sei se essa é uma dificuldade particular minha, porque eu sou daltônico, mas na minha opinião, verde e vermelho são muito semelhantes. Então, se você pintasse um escudo de verde com símbolos vermelhos, a distância seria difícil de reconhecer que símbolo que é aquele. Ou então, se você pintasse um símbolo preto com um fundo cinza, dependendo da posição do sol na hora e tal, seria difícil de identificar quem era aquele pessoal. Então, por causa... Diga. Acho que sou só eu, né? Mas na composição das tintas e tudo, às vezes eram usados metais também, e esses metais refletem, né? Então você não podia usar metal em cima de metal para evitar a reflexão total assim da luz nos olhos da pessoa. Ela não conseguia ver que símbolo que era aquele. Então tinha essa importância também. Mas no dia a dia da gente hoje, é muito comum a gente se deparar com coisas que a gente acha que é brasão e não é brasão, né? Eu estou emendando isso com esse slide aqui, porque antes eu estava falando para vocês o que, que é um brasão. Então, o que, que não é um brasão? Porque o que a gente mais vê aí hoje em dia são coisas que não são brasões. Bom, então vamos lá para alguns exemplos de coisas que as pessoas citam geralmente como brasão e não são. Primeiro, os monogramas. Eu me recordo bem que quando eu estava formando na faculdade, fiz faculdade de Direito, quando eu estava formando na faculdade, eles mandaram fazer um brasão da turma, que ia estampar os convites de formatura, ia na decoração da festa, o escambau. Aí era um negócio mais ou menos assim. Só que no caso era tipo isso aqui com a balança no meio, mais genérico que o de pirona 1 grama. Isso não é um brasão. Isso, nesse caso aqui, é um monograma, né? O monograma são símbolos feitos a partir de letras. Nesses casos aqui que eu peguei exemplo, muito provavelmente eles são de convite de casamento. Esse M aqui deve ser de um dos cônjuges e o D do outro. Aqui embaixo é a mesma coisa, provavelmente. Os monogramas não são símbolos menos ou mais importantes que as armas heráldicas ou que os brasões, mas eles não são brasões. Emblemas comuns, eu peguei 2 aqui de times de futebol, mas eu acho que depois eu vou mudar isso. Eu vou substituir o do PSG pelo da BMW ou pelo da Mercedes e tal. A gente olha e fala assim: olha, esse aqui é o brasão da Ferrari.
E o da Ferrari, até como ele vem num escudo, a gente até poderia pensar que aquilo são tipo armas heráldicas, até que casa bem. Mas aquilo, na verdade, é só um emblema comum, no geral, assim. Aqui o do Real Madrid também. E as tais supostas armas de família. Eu já falei para vocês que brasão é o texto, né? A realização, que é a imagem, eu gosto de chamar de armas heráldicas, que é, no geral, o que os autores concordam mesmo, que é o nome certo da realização do escudo. Então, toda vez que eu falar de escudo ou armas heráldicas, a gente está falando isso aqui. Acontece que eu falei antes para vocês que isso era para identificar um chefe de família, não a família em si. Não é a família toda que tem o direito de usar armas, né? É só o chefe daquela família e, eventualmente, conforme a pessoa vai tendo descendentes ou não, esse direito vai passando pro seu descendente, né, que herda isso. Mas não é a família toda, definitivamente. Aí eu aproveitei para pegar um emblema que em tese seria de uma família minha, né, tipo Silva, mas que obviamente eu não teria direito de usar essas armas aqui. Provavelmente foi de algum fulano de tal, Conde Silva, algum lugar de Portugal e tal, mas definitivamente não de todos os Silva. E aqui o Torres também, inclusive tá coroado aqui como coroa mural e tal. Então é isso. Isso aqui são coisas que não são armas heráldicas e não são brasões, no geral. Aqui até, isso aqui até é uma arma heráldica, né? Esse aqui do Silva. Mas não é um brasão e não é da família Silva. A minha intenção mais aqui falar era sobre isso, sobre o que a gente acha que é brasão e na verdade não é. Pode falar. Pô, eu não conheço esse de cabeça. Depois eu vou dar uma olhada. Ah, sim, boto fé. Pois então, gente, isso aqui é um negócio legal. Para quem gosta muito do assunto, às vezes você vai ser compelido tipo assim, pô, vou mandar fazer isso aqui da minha família e tal. Aí vocês vão encontrar algum lugar que vende essa parada, mas é golpe, tá? Não precisa comprar assim, não. Depois, quando a gente for avançar mais na palestra, eu vou até falar para vocês que vocês podem fazer escudos que vão representar vocês mesmo e depois deixar para frente. Mas não pega esse desses institutos assim, o cara que te cobra para te mandar o brasão da família, tipo, da família Ribeiro, da família Duarte. Isso é golpe, não gasta seu dinheiro com isso. O foco da nossa análise, então, na heráldica, é o quê? Porque a gente procura brasão heráldica, escudo heráldico no Google, e a gente acha coisas com vários símbolos e tal. Tem escudo, aí tem colar, colar em cima de colar, elmo, coroa, aí tem uns bichos que fica segurando os escudos, aí tem um manto aqui, né? Tem esse viró aqui que é o lambrequim, enfim, que papagaiada toda. Qual que é o nosso foco aqui? Para a heráldica, o que importa mesmo, é o escudo. Essa parada que está aqui no meio. Aqui eu pus até a setinha aqui, né, para tirar ele de cá e pumba, escudo. O resto importa? Pessoal, o resto importa sim, mas importa muito menos. Por exemplo, tudo isso aqui tem nome. Aqui tem o elmo, tem coroa, tem lambrequim, tem tenentes, tem honrarias, grandes colares aqui e tal. Então, tipo assim, tudo isso importa. Ah, tem um listel também, mas o foco da heráldica verdadeiramente é o escudo. Então, na apresentação de fundamentos gerais, é mais interessante que a gente lide com aquilo que importa mais. E 90% da heráldica é o escudo. Eu já vi aqui que o Cláudio já mandou uma mensagem aqui que está completamente certa. O texto descreve o que. Ah, tá, é uma pergunta. O brasão descreve o que estará dentro do escudo. Isso mesmo. Tem algo de texto para os ornamentos? Pode ter, mas como realmente o mais importante mesmo é o escudo, e quanto menos pavonado
mais nobre é, via de regra, você não vai encontrar textos falando sobre todos os outros elementos, porque o que importa mesmo é que você saiba o que está no centro. O que a pessoa tem o direito de carregar, tipo os tenentes, tipo lambrequim, tipo elmo, coroa, você vai acabar dando importância vendo só na imagem mesmo. Na hora que você for ver um selo, uma estampa, um convite de um rei e tal, porque até hoje em dia isso rola, né? Principalmente na Inglaterra e tudo. Mas no texto, não. No texto, verdadeiramente assim, que você vai encontrar 99% das vezes, é só o texto do brasão mesmo, do escudo. Nos cartórios de armas, tipo o Gotha, tipo o Lord Lyon, você vai encontrar textos com os outros elementos também, mas é porque eles guardam, tipo, cartório, né? O que a pessoa pode usar ou não. Mas, via de regra, o que importa é só o brasãozinho mesmo do escudo. Então, eu até acabei esquecendo de mostrar para vocês antes aqui o seguinte. O brasão desse escudo aqui é esse aqui de baixo, de Blau 3 Lisisor. Esse é o brasão, é o texto. E tá vendo como ele é curtinho? Ele é o mesmo que está aqui, representado nesse tanto de coisa bem papagaiado. Mas como que importa para a gente? É o que está representado no escudo? E esse escudo é bem simples? O brasão também é simples. Blau é a forma com que a gente descreve o azul. Então, está escrito de azul. De azul porque o fundo é azul. Aí ele vai contar depois da vírgula o que tem dentro desse escudo azul. São 3 lises de ouro, 3 lises or. Lis é a flor de lis, que a gente conhece, tá? A flor do lírio. Vocês já viram a plantinha, o lírio? Então, é essa florzinha. Ela é pintadinha de ouro. O formato do escudo, vocês estão vendo que aqui está diferente de cá? Não importa, eles continuam sendo o mesmo escudo. É isso que a gente vai falar agora. Escudos podem ter diversas formas. O Rafael, quando a gente estava conversando aqui antes de vocês entrarem, ele acabou falando comigo numa conversa informal a respeito dos formatos de escudo. Pois é, existem vários e vários formatos de escudo. Por quê? Regionalmente, as pessoas de determinados feudos, determinados países, determinados lugares no geral, usaram escudos diferentes. Os hóplitas gregos usavam escudos num formato redondo. O hóplita é redondo mesmo? É, né? Acho que é, isso mesmo. As legiões romanas usavam o escudo num formato mais de paralelepípedo. Depois, os romanos mudaram o tipo de escudo. E aí, os vikings usavam escudos redondos também. Os franceses depois começaram a usar o escudo num formato parecido tipo com esse 1. Então, os escudos existem em formatos diferentes na heráldica porque as sociedades, no geral, usavam escudos em formatos diferentes. E aí, como você ia carregar as suas armas naquele seu escudo, as suas armas iam estar representadas naquele escudo que tem um formato X ou Y. Mas é importante a gente entender que para as armas, e principalmente para o brasão, não importa o formato do escudo. Você vai conseguir representar suas armas heráldicas em qualquer formato de escudo. O que vai acontecer, para mais ou para menos, é uma distorção da forma, mas que para a heráldica isso está tudo bem e é inclusive normal. Então a gente tem aqui, por exemplo, as armas do Reino da França, representadas naquele formato tipo número 1, que é o formato do escudo antigo, que parece um ferro de passar roupa. Imagina o ferro de passar roupa emborcado de cabeça para baixo e se olhando, tipo, não sei muito bem se a parte de baixo dele, isso mesmo. Esse escudo, escudo antigo, parece um ferro de passar roupa. Aqui ela está representada num escudo redondo, mas é o mesmo brasão de Blau 3 lises or, e isso não muda nada para a gente. Então, o formato do escudo é ao bel prazer, basicamente, do portador. Aqui, ó, tem outro slide aqui. As mesmas armas heráldicas carregadas em escudos de formatos distintos.
aqui nesse formato que agora eu confesso para vocês, eu esqueci o nome desse formato, mas é porque, como eu estava falando para vocês, isso é tão pouco importante que eu nunca me debruço direito assim, sobre estudo de formatos de escudos. Enfim, e aqui no escudo antigo, que é o mais classicão e tal. Esse brasão aqui é de arjan terciado, né? Que está dividido aqui em três, por um mantel blau. Arjan porque é prata, no fundo. Toda vez que a gente representa o branco, na verdade é prata. De prata, terciado, né? Dividido em três partes, por um mantel. Esse mantel é como se fosse tipo uma capinha de tecido, tipo um mini lambrequim. Blau, porque é azul. Um corcel, que é um cavalo. Rampante, porque está de pé e com as patas assim. Tipo um cavalo do jogo de xadrez. Apesar de que esse meu aqui não tem patas, mas ele tá tipo assim. Né? Você imagina ele com as patinhas assim. Um corcel rampante goles, segurando uma ampulheta, sablé. Goles, que é vermelho, sablé é o preto. Então, assim, eu devia ter escrito o brasão aqui, né? Fui muito burro, mas tudo bem, depois eu escrevo também. Sim, você já recebeu o livro? Pode crer, eu ainda não recebi, mas faz parte. É isso mesmo. Isso, exatamente esse. Esse do livro, claramente, está em preto e branco, né? Os outros também eu acho que estão. Acho que a versão digital deve ter eles coloridos, não sei. Perfeito, pode ser, por favor, pode ser. Isso. Tá vendo, pessoal, como que o texto vai contando para a gente, como que a gente vai montando esse escudo? E isso independe do formato que o portador que recebe o texto do brasão vai aplicar. Por exemplo, se eu mando uma carta pro se eu mando uma carta pro João Menegaso, escrito um brasão, e ele só tem um escudo, tipo, nesse formato aqui, ó, 8 para representar, ou nesse aqui, tipo, 11, que é um escudo mais, tipo, usado tipo, na Espanha e tal. Ou se tem, e o meu é o formato 1. Ele vai lendo e vai montando o escudo independentemente do formato do escudo. Então, essa parte para a gente realmente não importa. Tem esse aspecto aí cultural do lugar e tudo, mas na hora do vamos ver mesmo é indiferente. Então, falei que as regras são um negócio meio complicado. Vamos falar sobre algumas regras basiconas assim da heráldica. Lei das tinturas é a mais famosa, assim, number one, é o Cristiano Ronaldo das regras da heráldica. A gente tem dois tipos de tinturas. Um desses tipos é para representar os metais, que são ouro e prata. Tá vendo os leões aqui, que estão dourados? Então, eles estão pintados de ouro. Tá vendo esse fundo aqui branco? Tá pintado de prata. Então, a gente tem isso, metais. O resto, que é o azul, o vermelho, o preto, o verde, qualquer cor é outra categoria. Esmalte. Então a gente tem metal, para metal mesmo, e esmalte para as cores. O que a lei das tinturas fala? Esmalte não pode vir em cima de esmalte. Metal não pode vir em cima de metal. É sempre esmalte, metal ou metal, esmalte. É cor em cima de metal ou metal em cima de cor e vice-versa. Você não pode, tipo assim, como o fundo aqui tá vermelho, eu tive que pensar, velho, que burro, enfim. Como o fundo aqui tá vermelho, o leão não podia estar de verde, não podia estar de preto, entendeu? Porque não pode.
Lembra que eu falei que a gente precisava de ter uma forma de distinguir as cores e tal a longas distâncias? Então, a lei das tinturas, a parte prática dela, vem por causa disso. A parte teórica e de estratificação social era porque, tipo assim, isso era o que os falsários, os falsos nobres, mais faziam de burrada. Inclusive, pelo fato de que, geralmente, na imensa maioria das vezes, você vai ter que usar um metal e vai ter que usar um esmalte na hora de fazer seu escudo. Vai ter que usar uma cor e um metal. Tanto as cores quanto os metais eram caros. Então, tipo assim, dependendo da cor que o cara usasse, a gente sabia que era uma coisa meio falsificada. O cara pintou, tipo assim, pintou o leão em cima do vermelho, de verde. É porque o cara não tinha acesso a um metal precioso para usar. Então, tipo, falsário, golpe e tudo mais. Ou falso nobre e tudo. Então é isso. Lei das tinturas está resumida aqui. Metal não pode ir em cima de metal, esmalte não pode ir em cima de esmalte. Outra coisa, lei da simplicidade. Tá vendo esse primeiro escudo aqui? Que a gente tem 1 bilhão de coisas dentro? Pois é, via de regra, ter um escudo assim é paia. Esses escudos aqui, ó, esse aqui tem 1 milhão de coisas. Isso é paia. Esse escudo aqui, bicho, deixa eu ver, esse de cá, ó, só tem um leão rampante prata, um escudo vermelho. Isso é o fino, sacou? Por quê? De novo, você precisa de reconhecimento à distância. Quanto menos informação tem, mais fácil é de identificar o escudo no estandarte e tal à distância. Então, as casas mais nobres tinham escudos mais simples. Casas menos nobres que iam recebendo escudo, depois de um fulano de tal que recebeu, aí recebia um igual, só que com a mudança assim, assado e tal, ia gerando imagens mais complexas, tipo essa, tipo essa. Então, ter um escudo que é muito complexo é sinal de uma nobreza menor. No geral, a gente, quando não entende muito do assunto, não conhece muito o assunto, acha que é o contrário, né? A gente acha assim, nossa, olha o escudo de fulano de tal, que era conde de não sei o quê. Ele é cheio de coisa, o cara devia ser o cabuloso. E não é. Véi, olha isso aqui. Isso aqui é o escudo do rei da França. E ele só tem uma coisa, repetida 3 vezes, beleza. Mas é um elemento, repetido poucas vezes. Era o que há, o fino do fino. Esse aqui, ó, dos leões, é do rei da Inglaterra. Só 3 leõezinhos. Fino pra caramba também. Então é isso. Lei da simplicidade. Não deve haver mais de uma carga sobre um mesmo campo. Escudos mais simples denotam maior prestígio, ao passo que escudos muito complexos podem sugerir que a representação e análise não seja heraldicamente correta. Podem sugerir, não quer dizer que necessariamente seja incorreta. Porque para todas as regras, camaradas, a gente tem exceções. Tem exceções que, de fato, são porque está heraldicamente incorreto. E tem exceções para denotar maior prestígio ou mesmo menor prestígio, mas mesmo assim heraldicamente correto. Por exemplo, esse aqui, ó. Ele tem 2 símbolos no mesmo campo, né? No mesmo fundo, tem o cavalo está carregando uma outra parada, de outra cor e tudo. Mas não está heraldicamente incorreto, mas é porque isso aqui não são armas de uma pessoa super prestigiosa. É de uma pessoa, via de regra, normal. Também, a gente tem o seguinte. Quanto mais simples, melhor, não é? Beleza. Aí você pega um escudo enorme e coloca um símbolo pequenininho no meio, só. Dimitri, fiz isso aqui. Quer dizer então que o meu escudo, ele tá show de bola? Não, camarada. Seu escudo tá parecendo uma falsificação. Por quê? Na heráldica, as cargas têm horror ao vácuo. Igualzinho na física, na química, etc. Quando você pega um recipiente
e coloca uma quantidade X de gás, e o gás ocupa a maior quantidade, o maior espaço possível, porque a natureza tem horror ao vácuo, as figuras nos escudos também têm que ocupar a maior quantidade de espaço possível. Olha só, a gente aqui tem só 3 flores de lis, mas elas são maiores, dependendo do escudo, os símbolos ficam um pouco distorcidos e tal, justamente para... Aqui, ó, aqui mostra bem também. Ele tenta ocupar a maior quantidade possível do espaço que é ofertado para ele, porque as cargas têm horror ao vácuo. Se encontrar um negócio que tem muito espaço sobrando, muito horror de vácuo, pode saber que aquilo é uma falsificação, o cara que fez não sabe fazer, enfim. Outra coisa, não faz diferença o tom das cores que a gente está usando. Então, tipo assim, se eu usar um vermelho mais claro, um vermelho mais escuro, faz diferença? Eu tenho que escrever o brasão diferente? Não. Vermelho é sempre vermelho, azul é sempre azul, verde é sempre verde, prata é sempre prata, não importa. Para mim, que sou daltônico, isso é uma mão na roda, porque não dá esse tipo de trabalho. Vermelho é vermelho e pronto, acabou. Isso. Outra coisa, as armas heráldicas e os brasões, eles são dados. Via de regra, não se assume armas para si mesmo. Isso porque a heráldica, como é um sistema de identificação, é... Não, desculpa. Como a heráldica era e ainda é em alguns lugares, uma, uma ciência que carrega elementos que socialmente são importantes, um dos elementos sociais que ela carrega, que até é considerado uma virtude e tal, é da subordinação. Alguns cavaleiros aí já devem ter lido ou ouvido falar sobre servir com renúncia e tudo mais, servir o seu suzerano e tudo, inclusive enquanto seu suzerano maior, né, enquanto Deus e tal. E aí sempre as armas são dadas por alguém, via de regra. As pessoas hoje em dia não costumam respeitar isso muito não, tá? Vou ser sincero com vocês. Mas via de regra, essas armas são dadas por uma autoridade heráldica. Mesmo as autoridades heráldicas de hoje em dia, os cartórios que ainda funcionam, na Inglaterra, na Espanha, no Japão, o Japão é bem diferente, mas existe, funciona. Mesmo quando você faz e leva para eles, eles têm que ver, analisar e autorizar. Então, na verdade, eles estão te dando as armas. E, por fim, existem outras regras que variam de lugar para lugar para determinar se um símbolo ou é heráldico ou não, ou se ele segue as regras da boa heráldica ou não, porque ele pode ser heráldico e mal feito ao mesmo tempo. Então vamos lá. As tinturas. Falei para vocês antes, né, da lei das tinturas, que uma tintura do mesmo tipo não pode estar em cima de outra, do mesmo tipo. E elas se dividem em 3 classes, na verdade. Eu falei aqui de 2, né? Mas a terceira, que são a das peles, elas são muito incomuns. Elas existem, são muito importantes, mas elas são muito pouco comuns de se encontrar. Eu acabei esquecendo, vocês me perdoem, mas agora falamos das peles. As tinturas são majoritariamente metais, que são ouro e prata, esmaltes, que são as mais variadas cores. A gente tem aqui azul, verde, vermelho. Como eu não vejo essa cor, eu nunca sei direito se eu coloquei um roxo, mas é o púrpura. É o púrpura. Por incrível que pareça, tá certinho. E fechou, então, excelente. O Wikicommons é um lugar bom para pegar a imagem, mesmo para mim que sou daltônico. Preto, tem outras cores também, mas essas aqui são as mais importantes, mais prestigiosas e tal. E tem as peles. As peles são realmente as peles dos bichinhos. A gente tem 2 bichinhos que eram muito difíceis de caçar e geralmente eles representavam nobreza, pureza e tal. E aí por isso ter a pele desses bichinhos no seu escudo era um negócio que era realmente só para um cara que fosse um senhor muito importante ou um monarca e tal. É o arminho, que é tipo uma fuinha, e o veiro, que se eu não estou enganado é tipo um coelhinho. Mas eu sempre esqueço direito o que o veiro é. Não é um veado.
Isso, esquilo, exatamente. Eu sempre tenho coelho na cabeça, mas ele é um tipo de esquilo. Eu escrevi aqui no cantinho uma coisa importante, razoavelmente importante aqui, ó. Existem outras tinturas, mas que são muito incomuns e geralmente indicam pouco prestígio ou propositalmente desprestígio. Por exemplo, a gente tem um esmalte que ele é tipo o vermelho, que é um terracota, uma cor de barro, argila. Mas vocês não vão frequentemente ver esse esmalte, porque isso era geralmente para indicar que o sujeito que usava o esmalte vermelho no escudo fez alguma cagada. E aí o suzerano dele impôs uma pena para ele que era carregar agora, ao invés do vermelho, carregar um esmalte que era tipo um vermelho sujo, ou um vermelho na tonalidade de sangue, isso exatamente, o tenê, ou o sanguine, essas coisas. Então, a gente vê pouco porque geralmente elas indicam desprestígio mesmo. Por isso elas são chamadas de manchas. E aí eu até nem coloquei aqui porque acho que excede um pouco a parte básica do curso de heráldica básica. Vocês estão vendo que aqui do lado a gente tem o dourado e uns pontinhos, tem o azul e uns risquinhos, o verde e uns risquinhos diferentes? Então, isso aqui é uma forma diferente de representar as cores. Caso você fosse representar as armas realizadas, ou seja, o desenho delas, mas não tivesse como pintar, você podia usar esses padrões que a gente chama de achuras, com H. Então, a achura do ouro são os pontinhos. A achura do azul são os risquinhos na horizontal. A achura do vermelho são os risquinhos na vertical. O da prata é nada mesmo. E funciona bem para daltônicos, como o Claudio perguntou. Tá, agora a gente vai falar sobre aquilo que as pessoas gostam mais, que são as cargas. As cargas são tudo que estão dentro do escudo. E elas se dividem entre dois tipos: as peças e os móveis. Primeiro a gente vai falar das peças, que são essas que vocês estão vendo aí na tela. A gente vai falar delas primeiro, porque elas são mais prestigiosas que os móveis. É engraçado, porque o Luigi, meu amigo, ele tem uma frase que eu vou parafrasear, que é muito engraçada. No geral, o grande público gosta mais dos móveis, que são esses. O pessoal que começa a se interessar por heráldica gosta disso. Só que os móveis são menos prestigiosos que as peças. E no primeiro momento as pessoas não costumam dar importância para isso aqui. Mas as peças são muito prestigiosas. Geralmente elas representam grandes feitos, ou no campo de batalha, ou do ponto de vista da diplomacia, mas realmente era para representar algo que alguém fez pelo seu suzerano, em prol da religião e tudo mais, que seja uma coisa realmente grande. Tipo assim, alguém que a banda que é a honraria heráldica, né, a peça heráldica, de onde vai derivar a nossa faixa de cavaleiro, que a gente costuma chamar, né, de faixa de cavaleiro, que vocês usam e tudo, ela tem uma relação com feitos cavalheirescos da cavalaria. A faixa, ou podia ser, por exemplo, o cara ganhou isso aqui porque ele demonstrou um exemplo grande de grandes feitos em batalha e ganhou um ferimento no ombro. A faixa de alguém que recebeu um ferimento na barriga, o chefe na cabeça, a pala, alguém que voltou ferido de combate, vencedor, né, sempre e tal, ferido por uma lança, a cruz de um ferimento de espada, enfim, realmente grandes feitos realizados na defesa do seu suzerano. Então elas são muito importantes. E elas vêm nas mais variadas cores. Aqui está tudo de uma cor só, porque são só exemplos. E a gente tem os móveis também, que é o que o pessoal gosta. Por que elas chamam móveis? Porque elas realmente ficam soltas ali no escudo. Tá vendo esse escudo aqui, por exemplo? A gente tem uma peça, que é o mantel, que ele fica, é como se ele ficasse preso mesmo no escudo. E uma carga, que é o cavalo segurando a ampulheta.
Vê como ele não está colado no escudo, como se ele tivesse solto mesmo, ou como se ele tivesse móvel? Por isso que ele chama móvel. Então, para todos os efeitos, elas são menos prestigiosas do que as peças, mas ainda assim elas são muito legais. Quais são os móveis que existem, Dimitri? Olha, infinitos. Tá, talvez infinitos sejam móveis demais. Então, eu peguei aqui 4 que são os mais importantes de cada segmento. Claro, levando em consideração a perspectiva europeia e tudo, e como eu disse para vocês, isso varia de lugar para lugar. Mas na perspectiva eurocêntrica, assim se a gente pode dizer, historicamente, o mais importante das plantas é a lis, que é a flor de lis, porque ela tem uma vinculação com Nossa Senhora e tal. Tem a cruz dentre os objetos, por causa da questão de Jesus mesmo. E aqui, pessoal, leve em consideração que essa foi uma ciência que o maior desenvolvimento dela se deu na Idade Média e no início da Idade Moderna. Então, todo mundo era cristão. Por causa disso, os símbolos valorizados, todo mundo assim, na Europa, né, claro. Então, os símbolos valorizados por uma ciência e uma arte europeias vão ter, claro, relação com coisas da Europa e com a religião predominante da Europa, que é o cristianismo. Era, né? Hoje em dia, eu particularmente não sei se é mais. Então, a gente tem nos objetos a cruz, de Jesus mesmo, nas suas mais variadas formas, e a lis, que é a flor do lírio, a flor de lis. Entre os animais, a gente tem dois tipos, né? Os de pelo e os de pluma. Os de pelo, o mais notório deles é o leão, e os de pluma é a águia. São os mais importantes. Mas a gente tem, assim, infinitos. Tem de tudo que vocês possam imaginar. Por último, não sei, não lembro quantos slides tem, mas a gente está quase dando 1 hora de apresentação, então está realmente na hora de chegar nos por últimos, né? Um conceito importantíssimo que a gente tem na heráldica é o de brisura, ou também chamado de cadência, que é um sistema que existe dentro da heráldica para que pessoas que não são armígeras possam carregar armas. Mas, Dimitri, o que é armígeras? Porque você não usou esse nome ainda. Então, o armígero é o sujeito que é dono das armas, que carrega as armas dele mesmo. Então, como que alguém que não tem as suas próprias armas poderia usar armas? Veja bem, a gente está falando aqui, por exemplo, de um filho de um nobre cujo pai ainda não morreu. Então, tipo assim, o pai é duque de não sei o quê. E aí ele tem esse escudo aqui que vocês estão vendo na esquerda. O primeiro filho dele também é um sujeito importante. Mas ele não pode usar as armas do pai nas coisas que são dele, entende? Mas ele quer armas para usar. Como que ele faz? Ele vai usar as armas do pai carregando um símbolo que parece até fora de lugar um pouco, mas que ele está certo. É porque é um símbolo que faz parte do sistema de brisura ou de cadência para denotar que ele é um descendente de um armígero vivo. Nesse caso, esses símbolos vão variar de tradição para tradição, pessoal. E eles geralmente obedecem uma linha, uma cadeia sucessória. Então, o primeiro filho, por exemplo, nesse sistema aqui, que é o inglês, ele vai usar um lambel, que é esse símbolo aqui que representam várias bandeirinhas. Esse desenho aqui não parece tanto uma bandeirinha de festa junina, mas geralmente parece uma bandeirinha de festa junina. O segundo vai usar uma crescente. O terceiro vai usar esse molete, que é uma estrela, entre aspas, de 5 pontas. O quarto vai usar esse passarinho. E por aí vai. Diga, Rafa. Nem sempre. Nas armas que
a gente tem mais costume de ver, por exemplo, as armas do rei da Inglaterra, que aí a família dele toda usa as mesmas armas, só que cadenciadas. A gente costuma ver no chefe, por exemplo. Então, tipo assim, o que você mais vai ver no dia a dia costuma ser, mas não precisa ser. Podiam ter colocado aqui, por exemplo, nessa aspa. Não precisa ser necessariamente no chefe, não. Além do que, a gente precisa lembrar que isso vai variar de tradição para tradição. A inglesa, apesar do resto da heráldica toda inglesa e escocesa aparecerem, a parte de cadência e de brisura varia, é muito diferente. Então, varia conforme tradição. Mas não precisa ser sempre no chefe, não. Aqui, então, pessoal, o exercício rápido. Esse escudo aqui, ele é de qual filho do dono das armas? Alguém abre o microfone e fala. Não tem problema se errar. Do oitavo? Isso, exatamente. Ele está carregando um negócio que você, que já conhece de heráldica e de brisura, bate o olho e fala: olha, esse menino não é o armígero, mas ele vem da família do cara que é o dono dessas armas aqui. Então, esse moleque é importante. Por fim, algumas recomendações para quem tem algum interesse em dar uma aprofundada maior no assunto. Vocês querem um negócio mais palatável, rapidão, assim, leitura boa, dinâmica e prática. Você lê no metrô enquanto você está indo para o trabalho. Blog Vexillarium, que é da editora Vexillarium, que é do nosso amigo Luigi Gomes, está no link no chat, que fala, dentre alguns vários assuntos, sobre heráldica. E as matérias de lá são muito boas. Se vocês quiserem dar uma olhada em alguns exemplos de representações de armas heráldicas por aí, a gente tem em português um livro que é um armorial, né? Esses depósitos de armas são chamados de armoriais. Em português, o mais famoso e tem um valor histórico muito grande é o Armorial Lusitano. Está disponível em PDF, porque é domínio público, etc. e tal. Se vocês quiserem dar uma olhada em brasões e em armas heráldicas do Império do Reino de Portugal, é uma boa pedida. Mas assim, Dmitry, quero ler assim, nossa, quero botar para quebrar mesmo, assim, quero virar um heraldista. Aí eu acho que você começar assim, um estudo, botar para quebrar mesmo. Um livro que eu recomendo bem é o do Arthur Fox Davey, Guia Completo de Heráldica. Mas só tem em inglês, pessoal. Mas se você quiser botar para torar mesmo assim, é uma boa pedida. Dúvidas com as armas aqui do rei da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda, e do país de Gales aqui também, mas que o Gales não é representado. Essas são as armas do rei quando ele está quando elas estão representadas na Inglaterra, que tem 2 vezes as armas da Inglaterra aqui. Quando ele está na Escócia, aí essa daqui vem para cá e essa de cá vai para essas duas. Lembra que eu falei, rapidão, um minutinho antes das dúvidas. Lembra que eu falei que as figuras têm que ocupar a maior quantidade de espaço possível? Então, aqui que é quadrado, é fácil, né? Só botar o leão empilhado e copiar ele 2 vezes. Mas aqui, que é abaulado, vejam que para ocupar o espaço todo, o leão teve que ser deformado aqui, ó. Ele não está na mesma posição que os outros. Isso aqui é o fino também. Isso aqui é porque os caras sabiam fazer realmente heráldica. É um bom exemplo. Então vamos para as dúvidas, pessoal. Deixa eu ver aqui no chat, mas se alguém tiver vontade de abrir o microfone aí para falar, dúvidas, sugestões, comentários, desabafos e tal. Flávio perguntou se tem mais opções em português. Flávio, de cabeça, tem um blog que, deixa eu procurar aqui, eu acho que é Heráldica Brasil. Heráldica Brasil, deixa eu ver se esse blog ainda está nativo. Tá, heraldicabrasil.org. Vou copiar o endereço aqui e mandar para vocês. Opção legal em português, assim.
a gente é deficitário no tema, porque a heráldica portuguesa sempre foi meio uma bagunça e tal, eu não considero um lugar muito legal para ficar pesquisando, pelo menos no início. E o material de heráldica que foi escrito, livro mesmo, não veio para português ao longo dos anos, assim. Então, realmente, a gente é deficitário nesse tema aí. Mas de blog fica aí o Heráldica Brasil, que é do Rafael. Acho que é Rafael Colli o nome dele, cara. E se eu não estou enganado, ele é do Pernambuco, mas eu posso estar enganado a respeito de alguma dessas informações. Realmente é bem difícil de achar coisa confiável. Cláudio perguntou assim: não tem um negócio dos ornamentos da Escócia terem um unicórnio preso por conta de um significado lá? Pô, não sei. Não sei que negócio é esse, não. Mas pode ser que tenha sim. Até porque, nas armas do rei da Grã-Bretanha, um dos suportes, o suporte é o bicho, a pessoa, ou coisa que segura as armas. Ó, suporte é isso. Suporte é quando é bicho, né? Quando é pessoa ou coisa tipo humana, a gente chama de tenente, mas pode ser suporte. Se fosse tipo um cavalo aqui, era um suporte. Nas armas do rei da Bretanha, da Grã-Bretanha, quando ela está representada com os suportes, tem um unicórnio, sim, mas eu não sei de onde vem aquilo, não. Que nem eu falei para vocês, como o importante mesmo da heráldica é o escudo, eu não me debruço muito sobre as coisas que ficam empavonando o escudo em volta. Esses dias achei um documento do meu priorado, onde os ICCs faziam o seu escudo heráldico. Guilherme, de qual priorado você é? Você, por acaso, é do Bannock? Ou talvez do Sir Galahad número 10 do Rio de Janeiro? Guardiões do Novo Milênio. De qual estado que é o seu priorado? Pode crer, boto fé. Então, o que que rola? Eu já vi há muitos anos atrás, quando eu era cavaleiro assim recém-investido, e isso tem 10 anos, porque eu fui investido em outubro de 2015. Eu vi o pessoal do Bannock, o pessoal. Bannock é em São Paulo, né? Santos. E eu vi o pessoal do Sir Galahad número 10 fazendo armoriais do próprio priorado. Tinha sempre uma pessoa que entendia de heráldica e ela ia fazendo uma anamnese, né, uma entrevista das características e tal das pessoas, principalmente dos ICCs, e montavam os escudos e eles compuseram armoriais, assim. O do Sir Galahad número 10, que é o priorado da região ali de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, ainda dá para achar no Facebook. Quem fez o deles, se eu não estou enganado, foi o Lucas Melo. Lá do Bannockburn, se eu não estou enganado, quem fez isso foi o Minas, que é Rafael. Eu não sei o sobrenome do Minas, mas enfim, todo mundo conhece ele como Minas. Pode ser que o pessoal aí de São Paulo, no geral, tenha feito isso na época também. Ih, Rafael Carvalho, exatamente. Eu não lembrava o nome do Minas, porque, tipo assim, é Minas, Fraga. Mas é muito legal. Inclusive, ô Guilherme, depois você me manda o, o documento aí do seu priorado, se você tiver meu WhatsApp, ele tá aqui no. Tem um slide aqui com o meu WhatsApp depois. Se você pudesse me mandar, eu ia ficar muito grato se eu pudesse ver. Eu gosto muito. Ah, sim, você mandou. Ótimo. É muito legal. Priante, você tem uma dúvida? Lança a sua dúvida aí. Pode abrir o microfone. Sei que você não tem vergonha de falar. Cara, só uma coisinha que eu acho que nessa hora eu não peguei tanto a informação, mas os esmaltes, assim, as tinturas e os metais, eles têm algum significado padronizado ou varia muito de região para região? Para, por exemplo, se um suzerano quisesse atribuir, qual que era o critério que ele utilizava normalmente para as cores, né? Tanto dos esmaltes quanto dos metais, existia algum significado pré-definido ou é uma livre interpretação aí de quem está fazendo o embrasonamento?
a gente tem as três coisas acontecendo ao longo da história. Tem gente usando as cores e os metais, etc., de maneira que inicialmente era aleatória e depois se atribuiu o significado. Tem gente que recebeu armas com as cores ou com os metais específicos por causa de um significado já pretérito, e aí a pessoa faz alguma coisa que tinha a ver com aquilo e recebe aquilo. E qual que era a outra hipótese mesmo, hein? Agora eu acabei esquecendo. Você falou. Da localização das Ah, terras. sim. E tem essa parada de variar de lugar para lugar também. Além do que, é interessante a gente ter em mente também o seguinte: tem muitos desses símbolos historicamente importantes aí que ganham significado posteriormente. E aí eles ganham assim, ah, porque tal coisa foi desse jeito e tal, mas é mais para dar uma importância maior para aquela linhagem e tal. Tipo um mandrakezinho, sabe? Um mandrake de leve. Nem sempre, mas de vez em quando. Além do que, realmente, os escudos e os brasões, eles contam histórias pra gente. Mas, via de regra, você tem que conhecer a história antes para você conseguir entender direito o que é que está sendo contado. Não é muito sempre assim que você bate o olho e sabe exatamente o que é que aquilo representa, aquilo foi colocado lá por causa disso. Mas aí, geralmente, a pessoa via o símbolo, contava-se a história para a pessoa, né, por algum acaso e tal. Aí a pessoa não esquecia mais, né? O símbolo, né, a imagem tem esse poder importante, assim, na nossa mentalidade. Então, a gente tem, nisso aí que você me perguntou, exemplos dos mais variados nesses campos. Então, você pode ter armas heráldicas de alguém que recebeu tal cor, tal metal, ou até tal carga, por algum motivo específico. Ou você pode ter alguém que recebeu um significado específico por algo que não tinha motivo específico antes. E, ao mesmo tempo, variando de região para região também. Entendi, entendi. Né, nas fontes que eu li, justamente porque cada uma falava uma coisa, eu pensei, mas será que tem uma regra geral? Pelo visto, não tem. É mais uma coisa que variou durante o tempo, mas bacana saber disso. Conforme o tempo e conforme o lugar, é uma doideira. Não, com certeza. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho uma dúvida em relação à questão se na época existia uma espécie de, vamos supor assim, um conselho, ou então pessoas que eram especialistas em fazer brasões, designar brasão a alguém, ou se você dependia de um sucerano seu para te designar um brasão. Como é que funcionava isso? Isso. Tanto existia isso que você propôs, como hoje em dia ainda existe. Rapidão. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quando você recebe as armas, você recebe ela do seu suzerano. Então, hoje em dia na Inglaterra, que é um país, a Inglaterra, na Escócia, tal, que é um país que ainda existem leis de heráldica, quando você recebe armas, quem está te dando é o rei Carlos, o rei Charles III. Mas não é ele que faz exatamente. Até porque o rei Charles, ele deve entender bastante de heráldica, mas não tanto assim, para ser o big heraldista. Então, a gente tem College of Arms, né? Colégios de armas, que são basicamente como se fossem os cartórios. Eles são para fazer o registro das armas, até porque ninguém pode carregar armas iguais, né? Eu não posso ter armas iguais a você, Flávio, porque isso aí é uma espécie de falsificação. Então, eles são um lugar para registrar, mas também para fazer, na parte de elaborar, de verificar se está tudo ok, de fazer algum julgamento, alguma disputa relativa a armas e tal. Então, a gente tem o seguinte: vou fazer essa digressão no inglês, porque fica mais fácil. A gente está falando de heráldica. Vou mandar aqui, ó. Heráldica. Mandei no chat. Que em inglês é heraldry.
O sujeito que lida, que é um especialista em heraldry, na heráldica, é o herald. Alguém sabe como que é herald em português? É um cargo que está presente. Eu acho que na ordem de Molay, esse cargo não está presente mais, porque houve uma modificação muito significativa na segunda parte do grau de Molay, mas em algum ponto da história esse cargo existiu lá. Ele está muito presente na ordem da cavalaria, que aparece em uma cerimônia ou outra, aparece no ciclo de títulos honoríficos e aparece na cerimônia de instalação do priorado. Como vocês mesmos disseram, é o arauto. Herald, em português, é arauto. Então, o sujeito que é o especialista em heráldica é o arauto. Dmitri, mas o arauto não é o cara que chega dando uma mensagem, uma notícia? Então, pô, Dmitri, no Cavaleiro Comendador da Cavalaria, dos títulos honoríficos, na cerimônia de instalação do priorado, o arauto chega para contar uma coisa, para avisar o pessoal. Não é isso que ele faz? Então, mas essa foi uma atribuição dada aos arautos posterior, historicamente. De início, os arautos, eles eram só oficiais de armas. Officer of Arms, se vocês forem procurar em inglês. Então, é isso. Os especialistas em heráldica são esses arautos. Eles tanto existiram quanto ainda existem. O chefe do colégio de armas da Inglaterra é o Gotha. A gente chama de Gotha. É um apelido que ele recebe, sabe? Mas, enfim, chama Gotha. Vou escrever aqui para vocês. Gotha. Não confundir com a Order of Gotha, né? A Ordem da Jarreteira. Mas se vocês procurarem Gotha College of Arms, vocês vão encontrar. O mais famoso, o mais popzinho que tem aí é o da Escócia, que é o Lord Lyon. Opa, escrevi errado. Lord Lyon. Isso. Aí se vocês podem procurar também por Lord Lyon College of Arms. Você vai encontrar exatamente isso aí que você perguntou. Diga, Rafa. Isso, sim. Ele é o arauto-chefe. Exatamente. O Gata é o King of Arms da Inglaterra, é o rei d'armas da Inglaterra. E o Lord Lyon é o King of Arms da Escócia. Vocês vão encontrar esse cargo como King of Arms, ou Rei de Armas, ou Rei d'Armas. Então, assim, quem dá as armas é o suzerano, mas aí, na verdade mesmo, quem faz é o Rei de Armas, o King of Arms. Que, na verdade, também não quer dizer necessariamente que vai ser o rei de armas que vai elaborar as suas armas. Pode ser outro arauto, mas ele é o superintendente desse serviço, sacou? É isso, ele é o presidente do colégio. Alguma outra dúvida, pessoal? É isso, é isso mesmo, ele é o tabelião. É isso aí. Bom, se vocês não tiverem outra dúvida, fica aqui o meu muito obrigado. Esse aqui sou eu, tá mais um pouco mais arrumado do que eu estou hoje. E eu comecei a pensar que um pouco mais magro também, talvez eu devesse voltar para a academia. Aqui são as coisas que eu faço parte, loja, capítulo, etc. E meu contato aqui, o número é o WhatsApp, e se quiserem, se preferirem chamar no Instagram, fiquem também sempre à vontade, pessoal. Um prazer estar com o grande Conselho do Estado de São Paulo aqui, o gabinete do ICCE. Sempre um prazer estar com todo mundo, independentemente aí do estado de onde você está assistindo, e a gente fica sempre à disposição. Rafa, é contigo então.
O filho herda o brasão sem nada. Então, ele vai usar o escudo sem nenhuma marca de brisura, sem nenhuma marca de cadência. Mas o que é o filho? Aí que é o pulo do gato, doidão. Porque é o seguinte, você, que é um nobre do início da Idade Moderna ou do medievo, como você não tem Netflix em casa, não tem jogo de futebol como hoje tem do Galo e do Cruzeiro, agora às 9 horas e 30 minutos, que eu não vou assistir para não sofrer, você não tem nada para fazer, o que você fica fazendo quando você não está em guerra é menino. E você tem interesse em ter uma prole bem vasta, porque você pode morrer por absolutamente qualquer coisa, os seus descendentes também. Então, para que você tenha descendência, você precisa ter um monte de menino. Então, a gente tem, por exemplo, esse caso desse menino aqui, ó. Ele é o 8º. Quando morre o papai, o menino herda. Mas quem que é o menino? Porque tem 8 aqui. Só herda as armas o varão, o primogênito varão. Ou seja, o primeiro filho homem. Dimitri, mas aqui tem 8. Você deu herança para um só. E os outros 7, o que eles vão fazer? Ou eles recebem outro escudo do suzerano deles, eles vão prestar vassalagem para alguém e receber outro escudo e tudo mais, ou fica sem mesmo. Não tem muita opção. Por isso que o pessoal do medievo, como esses outros filhos, né, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo filho não herda nada, eles vão para ordens monásticas, vão receber o sacramento da ordem e virar padres, depois bispos, vão para o clero, vão para ordens militares de cavalaria, tipo os templários, eles vão fazer alguma outra coisa, porque eles não herdam as armas. Mas o importante, na verdade, não são as armas, né? É porque eles não herdam terra, não herdam dinheiro. Por isso que eles vão fazer essas coisas. Eles não herdam terra, eles não herdam as armas e também não herdam nada mais. Então é isso. O filho pode usar o brasão sem alterar nada, mas o filho é só o primogênito. Osvaldo, abre o microfone aí e lance sua dúvida ou comentário. Opa, boa noite. Dá pra me escutar? Sim, estou escutando. Boa noite, pode falar. É uma dúvida que eu não tenho certeza se foi dita anteriormente na reunião, e peço desculpa se eu perdi a sua parte. Um exemplo que eu até vi que mostrou foi o que existe da Inglaterra. O brasão do Reino da Inglaterra, ele fundiu com o brasão, isso mesmo, da Irlanda e da Escócia. Aí eu queria pegar essa ideia. Era comum eles pegarem, por exemplo, quando aconteceu até com a França e a Inglaterra, que eles fundiram os reinos. A Inglaterra falou que o reino da França e Inglaterra eram os mesmos. E o brasão dele se tornou França e Inglaterra juntos. Isso era comum? Isso sempre acontecia quando esse tipo de briga por território, briga por reinados? Era sim. Apesar de a gente levar em consideração a lei da simplicidade, que mostra pra gente que quanto mais simples o escudo, mais nobre é o cara que carrega o escudo, mais nobre é o armígero. Quando a gente está falando de junção de reinos, a gente tem vários episódios de junção também nas armas heráldicas. Por exemplo, esse aqui que é o do Reino da Grã-Bretanha todo, né? Tem junção de 3 aqui. Nesse período que você falou, da Inglaterra, que estava fundida com a França, teve essa disputa e tal, a gente tinha o escudo do rei com as armas aqui da Inglaterra, e nesses 2 quartéis de cá, o segundo e o terceiro quartel, com as armas do Reino de França. Era uma mistura disso aqui com isso aqui. A gente tem registro disso. Um outro que é famoso por... Que barulho estranho. Um outro que era famoso por isso é o Reino de Espanha também. Vocês procurarem aí, o Reino de Espanha tem os quartéis misturados do Reino de Castela, do Reino de Aragão.
e dos outros dois que eu não me lembro o nome direito. Como é que é? Leão e Valência. Isso, boa, perfeito, excelente. Então era comum, sim, não era incomum, não. Posso completar a pergunta? Desculpa se estou sendo meio chato. Completar a pergunta com outra? Claro, sem problema. Que veio assim quando você mostrou. Existe algum propósito que eu sempre gostei da história da Inglaterra e França, que estudei muito. Eu vi, tem esse mesmo conceito, que a bandeira da Inglaterra, que é os 3 leões dourados, ficava na esquerda em cima e embaixo na direita. E ele, na bandeira da Grã-Bretanha que a gente vê aí, com Escócia em cima na direita, Inglaterra e Irlanda embaixo na esquerda. A França substituía Irlanda e Escócia. Tinha algum motivo do porquê sempre a Inglaterra estava na esquerda, em cima, na direita e embaixo, ou é só por estética? Tem motivo e é uma questão de prestígio mesmo. Via de regra, o rei da Grã-Bretanha usa essa daqui porque a gente sabe verdadeiramente que assim, ele é o rei da Bretanha. Mas assim, o lance dele mesmo é ser rei da Inglaterra. Aí quando ele vai na Escócia, como ele está na Escócia por uma questão de cortesia heráldica, inclusive, ele tem essas outras armas para usar invertido. Porque esse primeiro quartel aqui, ele é mais importante. Ele tem essa posição de primazia, assim. Eu vou tentar achar aqui, ó, para mostrar para o pessoal, porque eu sei que você conhece essa, mas eu acho que o resto do pessoal não conhece. Armas. Acho que você pode pesquisar pelo Reino Angevin, aí deve aparecer. Como é que é o negócio? É o nome que foi dado na época, Reino Angevin, que eu acho que, se não me engano, quando você pesquisar deve aparecer o brasão. Até que eu consegui achar aqui. Agora deixa eu exibir para ti. Wikicommons, como sempre, muito bom de pegar as coisas aqui. Deixa eu apresentar outra coisa. Apresentar essa tela de cal. Agora já está invertido, estão vendo? No primeiro e no quarto quartéis estão as armas da Escócia, do rei da Escócia. Então, faz diferença sim do ponto de vista técnico. O primeiro quadrante, né, que a gente chama de primeiro quartel, ele é mais importante. Então, o mais importante você vai usar aqui, que está em cima e na direita. Não, Dmitry, está na esquerda. Não, está na direita. É porque a gente faz essa conta de direita e esquerda tomando por base quem está segurando o escudo. Então, aqui, o primeiro quartel que é em cima e a destra, em cima e na direita, ele é mais importante que os demais. Bom, pessoal, caso ninguém mais tenha dúvidas, etc., aí eu me despeço verdadeiramente. Um prazer estar com vocês. Ah, não, o Lucas Didi Coelho pediu a palavra. Diga, Lucas. Eu tenho mais uma aqui, meu irmão. Pode falar, Todos me escutam? Opa, sim, estou escutando. Sou do Priorado Bannock, Bernie. Deixa eu te falar. Eu tenho duas perguntas, na verdade. E a primeira é se a direção do leão tem algum significado, não sei se você comentou. E a segunda pergunta é se existia uma cor rara de esmalte, qual seria? Tem diferença e existia cores raras, sim. A posição mais importante, leve em consideração que isso tem exceções, tá? Mas a posição mais importante que você vai encontrar um animal é encarando, que é olhando para o cara que está olhando para o escudo, assim como eu estou olhando para vocês agora. Igualzinho esse leão aqui. É encarando, ele está de frente, pá, assim. A posição onde o corpo tem que estar orientado é sempre da esquerda para a direita. Lembrando, mais uma vez, que é da posição de quem está segurando o escudo. Então é para cá. Se esse leão tivesse invertido, pode ser um sinal de alguma mancha, alguma desonra que foi atribuída às armas daquele armígero. Dmitry, isso é regra? Não. Porque dependendo do lugar, dependendo da época e da cultura vigente,
isso era indiferente. Então, você vai encontrar armas no reino de Portugal que tem bicho virado ao contrário e não tem problema. Mas, assim, via de regra, é nesse sentido de cá mesmo. Melhor de todos, encarando, em pé, rampante. Rampante, que é em pé e com as garras assim. É mais prestigioso do que assim, que é passante. Ó, eu vim para cá, mas nem precisava, né? Esse aqui tá rampante. Encarando é mais prestigioso do que olhando cá para o lado. E claro, indo para a esquerda pode ser um sinal de desonra, de mancha. De cabeça para baixo, ferrou, foi tudo. De cabeça para baixo, o indivíduo está na merda. Não tem o que fazer. Mas tem representações, sim, de bichinhos de cabeça para baixo. A pergunta eu notei porque no símbolo do Bannock, lá, o logo que fizeram, acho que foi o Minas, inclusive, o leão tá invertido do que essa imagem que você colocou na. Entendi. Aí eu queria saber qual que é a diferença. Eu acho que eu nunca vi o estandarte do Bannock, sabia? É mesmo? Pô, eu te mando foto. Eu te mandei aí no Zap agora o logo. Pode crer. Pode ser, eu já te adianto, pode ser que o Minas tenha feito isso de propósito, Eu vou por perguntar pra algum ele. motivo. Porque na cavalaria, inclusive na nossa ordem da cavalaria, algumas coisas que têm a ver com heráldica, inclusive, que em tese são deméritos, são usadas para passar alguma lição de moral, na real. Entendeu? Então é um demérito que não é um demérito. Isso acontece com a ordem da jarreteira, que eles usam uma banda. Tá vendo a banda aqui, ó? A banda, que é a que a gente usa assim. A gente chama de faixa, mas teoricamente o certo é chamar de banda. Band, em inglês. Com E mesmo. A Ordem da Jarreteira, que é a mais prestigiosa ordem de cavalaria da Inglaterra e a mais prestigiosa em atividade no mundo, basicamente, depois que os Templários acabaram, ela usa uma barra, uma contrabanda, uma banda ao contrário, que é um símbolo de desprestígio. Mas como assim, Dimitri? É um desprestígio? Mas é o mais prestigioso? Você tem que escolher. Não, é porque tem uma questão moralizante por trás da criação da ordem. É a mesma coisa para o título de cavaleiro comendador, é a mesma coisa para o Lorde da Gran Cruz da Cavalaria. Pode ser que o Minas tenha feito essa opção por causa disso. Ou pode ser que o Minas tenha feito essa opção na época porque não fazia diferença. Porque realmente teve período, assim, teve lugar que não fazia diferença. Então. E a outra pergunta do esmalte, se tem o esmalte raro ou não. Ah, Tem isso algum? sim. É porque é o seguinte, os escudos, eles eram pintados e colocados com os metais e tal, de verdade, sacou? Então, Sim. você colocar ouro no seu escudo, camarada, você precisa de ouro? Sim. Ouro é caro. Prata é caro. Porra, prata já não era barato, velho. Eu pouco vi púrpura de um dos que você citou. Exatamente. Então, tipo assim, nos esmaltes, a gente tem esmaltes raros. Claro que vai depender da época também. É como o púrpura, que é dificílimo de conseguir naquela época, porque você tinha que conseguir tipo assim, bolsa de tinta de lula. E aí, por isso que você não encontra gente em pintura usando roupa de cor roxa, né? Cor púrpura. Era coisa que era geralmente guardada para os reis, o púrpura e tal. Até na maçonaria, no rito escocês antigo aceito hoje em dia, o púrpura é a cor do grau 33, que é a cor do caboclo que é para quem pode, não é para quem quer. O azul, houve uma época que o pigmento azul, ele era extraído, eles só conseguiam extrair de uma pedra que chama lápis lazuli, que é a mesma que a gente pega no Minecraft para pintar a lã de azul. Então, houve período em que era muito difícil conseguir azul. O Goles, que é o vermelho, também teve esse período, vocês devem ter estudado em história, que tanto era difícil conseguir corante a vermelho, que
quando descobriram o pau-brasil no Brasil, ganharam dinheiro pra caramba com a exploração de pau-brasil. Então, são duas coisas. Sim, alguns eram mais nobres que outros pela dificuldade de achar. Mas a segunda coisa que você tem que considerar era todo corante, basicamente, era difícil de conseguir nessa época. Então, você ter o privilégio de ter isso já era um baita privilégio. Outra coisa Hoje é mais fácil. difícil de conseguir eram as peles. Elas eram reservadas para os reis e tudo justamente porque elas eram difíceis pra caramba de conseguir. O veiro, meu camarada, é um esquilinho. Imagina a quantidade de esquilo que você tem que matar para encher um escudo de veiro. É muito bicho. E você precisa aproveitar a parte da pele que não tem machucado, essas coisas. Então é mega difícil de conseguir. Então sim, uns são mais difíceis que os outros, sim. Boa. Dá dó, ele parece um furãozinho. É pequeno, fraga. Tipo assim, se fosse couro de boi, tava fácil. Você matava um boi e pronto, acabou. Mas não, esses bichos são difíceis de conseguir. Eles são difíceis de achar, são difíceis de você conseguir capturar. Quando você captura, é difícil você conseguir a pele dele inteira. E quando você consegue a pele dele inteira, você ainda pega um monte. Era foda, era foda. Sim, exatamente. Nas ordens mais importantes, assim, tipo assim, até nas ordens maçônicas, existe uma ordem da cavalaria maçônica que é a ordem do templo, né? A ordem dos templários. Hoje em dia ela está sob jurisdição, por exemplo, do Grande Priorado de Cavaleiros Templários do Brasil. Não é a ordem dos templários histórica, tá? É a ordem dos templários maçônica. Todo mundo usa capa, mas só a capa do grão-mestre tem arminho. Ela é só por dentro também, né? E por fora tem só uma bordinha de arminho. Se eu conseguir foto, eu mando pro Rafa depois mandar para vocês. Ele, inclusive, ele é aí de São Paulo. O grão-mestre é o Gerson Magdaleno. Ele foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, São Paulo, há alguns anos atrás. Quem aí é de São Paulo talvez deve conhecê-lo. Na minha armadura, na Ordem do Templo, maçônica, né, óbvio, ele estava lá e, inclusive, foi na cidade de Santos, aí na região do Banoque. Acho que ele, se pá, é de Santos, velho, não sei. O Gerson tá sempre lá, eu nem sei se ele é de Santos ou não. Gerson o quê? Gerson Magdaleno. Não conheço. Se você procurar foto desse cara no Google, você vai ver que ele tá com a capa de templário com arminho dentro. E aí é só ele também. Vai. Isso, perfeito, exatamente essa capa. Tá vendo que dá para ver uma orla aí de arminho? É isso. Dá pra ver, dá pra ver. Caraca. Então, sem Show. dúvida, é isso. Algumas são mais difíceis que as outras, sim. Mais alguém, pessoal? Boa, respondido. Obrigado, irmão. Que isso, tamo junto. Bom, pessoal, então é isso. Forte abraço para todos vocês e Rafael, se quiser fechar, tá contigo.